E existe uma área de conhecimento dentro da física que fala justamente sobre movimento, sobre mover. Ela é chamada de cinemática. E eu vou usar ela um pouco aqui para ilustrar o que nós vamos refletir. Então, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá no primeiro Salmo, no Salmo 1, no versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo, como tudo na Bíblia, começa com o sim, depois vem o não. O sim é bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Todo mundo quer ser feliz, não existe ninguém que quer ser triste, né? Nós queremos ser felizes, e é legítimo esse desejo, e também é a vontade de Deus. É bem a verdade que nem sempre a nossa felicidade é aquilo que desenhamos que ela seja. Deus faz caminhos que às vezes não são os nossos caminhos, porque Ele sabe que realmente vai nos fazer felizes no final da história. Mas aqui, no versículo 1 do Salmo 1, a felicidade está ligada a 3 ações que você não deve fazer. Então, sim, que vem com 3 nãos. E aqui fala sobre 3 coisas que vão tirar o foco do seu movimento. A pessoa está correndo no espírito, está correndo, está em alta velocidade. A vida espiritual está muito ativa, muito movimentada. E, de repente, você vê 3 atitudes que desaceleram essa pessoa. No versículo começa falando que a pessoa não deve andar, ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, se ela estava correndo, agora ela está andando. E aí, de repente, o versículo fala, não se detém. Então, aquela pessoa que estava em alta velocidade, de repente diminui a velocidade, começa a andar, e agora ela nem andando está, ela se deteve, isto é, ela parou. E no final do versículo fala, nem se assenta. Quer dizer, agora além dela não estar em alta velocidade, além dela não estar em movimento, além dela estar parada, ela termina assentada. Então você sai de um movimento de velocidade e para e se assenta, que na física a gente fala que está no estado de repouso. Na cinemática, esse movimento chama movimento retilíneo uniformemente retardado. Ele tem esse nome engraçado, que a palavra retardado aqui significa desacelerado. Então, essa pessoa que o salmista descreve, ela está passando por um processo de desaceleração, isto é, ela está deixando de se mover. Ela perdeu o foco e, por isso, ela terminou assentada. Ninguém sai de um estado de alto movimento para um estado de repouso instantaneamente, imediatamente. É um processo gradativo de perda de velocidade. E o estar assentado é um sinal de que o repouso se consolidou como uma inércia, como uma decisão da pessoa. Eu não vou me movimentar mais. Para que eu vou ficar em pé? Então eu me assento. Quantas vezes nós nos vemos dessa forma, na verdade? Estávamos ativos, intensos, e de repente perdemos o foco, perdemos o movimento e estamos assentados. Como que isso acontece? O que tira o nosso foco? O que vai nos desacelerando? O próprio texto fala sobre isso. Ele fala sobre 3 tipos de influências externas que tiram o nosso foco, tiram a nossa atenção, tiram o nosso movimento, tiram a nossa velocidade. O primeiro deles fala assim, não anda no caminho dos ímpios. Tem um ditado antigo que fala, diga-me com quem andas e eu direi quem és. E Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a influência, o andar com, significa influência. Quem realmente influencia você hoje? Com quem você tem andado? Ah, não estou andando com ninguém, já estou no isolamento social. É metafórico. Talvez você não ande fisicamente com alguém hoje, mas você está andando com muitas pessoas
através desse aparelhinho aqui, né? Através das redes sociais, através dos influencers, né? Os youtubers, através daquelas pessoas que sempre têm uma opinião para dar nas redes sociais. Quem você tem lido, quem você tem ouvido, o que você tem assistido? A Bíblia fala que nós perdemos o foco e a velocidade quando andamos com ímpios. Ímpio significa que não é santo. Se você quer viver santidade, você tem que buscar ambientes e influências de santidade. Que tipo de livro você está lendo? Que tipo de vídeo você está assistindo na internet? Que tipo de site você está visitando? Quais são as pessoas da sua convivência que você realmente dá valor, dá importância e entende que vale a pena andar com essa pessoa? Isso é que vai definir a sua velocidade. Quando abrimos mão das boas influências e decidimos nos alimentar e caminhar com pessoas e ideias que não são santas, nós perdemos a nossa velocidade. Ocupe o seu tempo de forma sadia, leia algo que vale a pena, escute pessoas que têm compromisso com Deus e você será bem-aventurado. Mas o texto prossegue na sua desaceleração e, à medida em que você vai sendo influenciado por pessoas que não têm Cristo como padrão, pessoas que não têm a santidade como meta e referência, você começa a praticar o que elas praticam, você começa a adotar padrões na sua vida que são os padrões dela, e aquilo que era uma influência agora se torna uma ação, e aí você para por causa do pecado. Ele fala que não se detém no caminho dos pecadores. Então, às vezes, fala assim, não tem nada a ver eu assistir um vídeo, eu andar com tal pessoa, mas aí, à medida que essa influência vai se consolidando no seu coração, você começa a prática do pecado. O pecado que deveria ser um acidente esporádico, cada vez mais temporalmente espaçado na sua vida, passa a se tornar o seu modo operandi, passa a se tornar uma ação deliberada. Você peca sabendo que está pecando. É o caminho dos pecadores. O pecado para a nossa vida. Ele nos detém daquilo que Deus quer fazer. O pecado tira todo o nosso foco daquilo que precisamos ser e viver. O pecado tira a nossa sensibilidade, tira a nossa objetividade. Ele alimenta a pior parte do nosso corpo, que é a carne. O pecado, como o próprio nome diz na etimologia da palavra, ele nos faz errar o alvo. E não tem nada maior do que tirar o foco do que você errar o alvo. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com os pecados de estimação, com as práticas repetitivas. Às vezes você faz uma coisa errada, fica com consciência pesada, pede perdão, mas dali um pouco está fazendo tudo de novo. É sinal de que não houve arrependimento. É sinal de que não houve autocrítica. Você precisa parar para pensar sobre o que você está fazendo. Se você está fazendo algo na direção da cruz ou em oposição à cruz. A prática do pecado tem que ser abandonada. Nós temos que odiar o pecado. Deus nos chamou para viver a santidade. E o pecado para a sua vida. Talvez seu ministério não está desenvolvendo, talvez seu casamento não está bem, talvez a criação dos seus filhos está precária, e você está botando culpa em tantas coisas, e o problema é o pecado. Pecado precisa ser confessado, arrependido e abandonado. E o Espírito Santo está ali o tempo todo, tentando te convencer do erro. Mas às vezes o nosso coração é tão duro, nós somos tão orgulhosos, tão teimosos, mas é tempo de se humilhar. É tempo de entender que o pecado está parando a sua vida espiritual. Houve um tempo na minha vida que eu esfriei meu coração por causa das influências, principalmente da faculdade. E quando eu menos percebi, eu adotei muitos pecados na minha vida.
e o meu ministério parou completamente. Mas houve um momento em que Deus me confrontou. E não foi fácil, né? Eu tinha um namoro que não era santo, com uma pessoa que não era crente, tive que ir lá romper esse relacionamento. Eu tive que abrir mão de muitas ideias e construções que me fizeram perder várias oportunidades na faculdade, mas porque eu não podia mais negociar a minha fé. Mas o Senhor trouxe para a minha vida uma esposa maravilhosa depois, oportunidades muito melhores depois. O pecado, às vezes, ele não vem como algo odioso, como algo ruim, ele vem como algo bom, né? Uma camuflagem de bom. Né? A embalagem é boa, o conteúdo é terrível, mas o bom é o maior inimigo do ótimo. O pecado, às vezes, te oferece algo bom para que você não tenha oportunidade de experimentar algo ótimo que Deus está preparando para você. E ele só serve para isso, para parar a sua vida. A sua vida está parada, não está andando, é hora de bater o papo com o Espírito Santo. Talvez eu já esteja falando há muito tempo sobre alguma prática, algum valor que precisa ser confessado, abandonado, arrependido. Um pecado que está te detendo. Só que quando a gente acha que o pior já aconteceu, que as más influências que te desaceleraram te levaram a parar para praticar o pecado, existe um estágio ainda mais ruim, o poço ainda tem mais fundo, que é quando ele fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós entramos nesse caminho errado, nós não só paramos a nossa vida, como nós nos assentamos e começamos a chamar outras pessoas que estão em movimento para se sentar e praticar o pecado junto com a gente. Ao invés de sermos influenciadores do bem, passamos a ser influenciados, depois passamos a praticantes e agora nos tornamos escarnecedores, influenciadores do mal. O escarnecedor é aquela pessoa que chama os outros na roda para falar mal do pastor, para falar mal do irmão, para falar mal da igreja evangélica, para falar mal das coisas. Nós estamos vivendo um tempo de muito escarnecimento, muito ódio nas redes sociais. E talvez você não escreve o ódio, mas você envia. Né? Você recebe lá o zap da tia, escarnecendo alguém, e você manda para suas linhas de transmissão. É como se você estivesse nessa roda de escarnecedores. É a murmuração, é reclamar de tudo, é reclamar o tempo todo, reclamar toda hora. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Márcio Valadão é que murmurar é olhar para Deus e falar assim, Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Não cabe a nós sentar a uma mesa para falar mal dos outros. Quando nós sentamos, é como se estivéssemos decidindo que nós não nos movimentaremos mais. Mas a roda dos escarnecedores é ainda pior, porque nós convidamos pessoas para a roda. Pessoas que talvez estavam bem, estavam em movimento. Você fala, vem, para de movimentar, senta, vamos falar mal de quem não está nessa roda. É muito triste, mas no meio da igreja, tantas vezes, ministérios acabam, vidas são destruídas por causa da fofoca, da maledicência, esse pecado tão terrível, tão venenoso. Parece que as pessoas vão se alimentando desse lixo, consumindo isso, e isso se torna um inferno na vida delas. É o último estágio, quando além de pecador, você leva as pessoas a praticar o pecado. Você influencia as pessoas à prática do pecado. Agora, não só você perdeu o seu foco, perdeu o movimento, como você está sendo um agente para desfocalizar pessoas que estão focadas. Meu irmão, isso será cobrado de você. Por isso você precisa fazer essa autocrítica. Se você não tem nada de bom para falar do seu pastor, do seu líder, do seu amigo, do seu irmão, fique calado. Ore por ele. Vamos tirar a nossa trave do olho antes de falar do cisco do olho do outro. Nós estamos preocupados demais com a vida dos outros. Mas a única pessoa que você consegue mudar no mundo inteiro é você mesmo. Se
Você está sentado nessa roda, o Senhor te exorta nesse dia a se levantar, ficar de pé e mover, mover e mover. Mas como que é o movimento com Cristo? Até agora nós só falamos um aspecto negativo, coisas que nos tiram foco. Mas como que é o movimento daquele que está com Cristo? Será que a Bíblia também fala a respeito desse movimento? Será que também tem uma analogia da física para isso? Aí eu quero convidar os irmãos então a abrir a Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1 também. Lá tem o segredo de como nós devemos nos mover em Cristo. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Presta atenção no versículo 7. Mas, se andarmos na luz, repete aí comigo, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, existe uma forma de andar com Cristo. Cristo é luz. É ele que falou, Fiat Lux, né? Haja luz. Ele é a própria luz. Para andar com Cristo, nós temos que andar na luz. Mas como assim, Richard, andar na luz? O que você quer dizer com isso? Olha, na física, existe a velocidade da luz. A velocidade da luz são 3 milhões de metros por segundo. Isto é, quando eu acendo a luz, o raio de luz, o fóton, a onda eletromagnética luminosa, no vácuo, ela consegue andar 3 milhões de metros em 1 segundo. Não existe nada no universo mais rápido do que isso. A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que existe. E é nessa velocidade que o apóstolo João nos desafia a andar. Andar na luz, na velocidade da luz. Enquanto o pecador só vai desacelerando até se assentar, aquele que está com Cristo anda na velocidade de Cristo, na velocidade da luz. Ele não fica parado, ele não fica inerte, ele não fica na pasmaceira, ele não fica esperando alguma coisa acontecer. Pelo contrário, ele se move em altíssima velocidade. Nada corre mais rápido que ele. E aí, deixa eu brincar um pouco aqui com a física, né? O nosso queridíssimo Albert Einstein formulou na virada do século XIX para o XX a famosa teoria especial da relatividade. Aquela famosa que é energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E essa lei diz o seguinte, que todo corpo que atinge a velocidade da luz, ele tem toda a sua matéria convertida em energia. É o princípio pelo qual, por exemplo, se estabeleceu as fusões nucleares, que geram aí os reatores nucleares. As energias são geradas através de partículas sendo convertidas em energia. Então, na velocidade da luz não existe matéria. Todo tipo de matéria desintegrado e convertido em energia. O que é só uma brincadeira, né? Mas olha que interessante. Quando você anda na luz, não existe matéria, não existe carne, né? Não existe carne, só existe energia. Quando nós nos dispusermos de fato a andar com Cristo, tudo aquilo que envolve a nossa carne, que é o nosso ego, o nosso desejo de praticar pecado que herdamos de Adão, e isso vai sendo desintegrado.
Quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, quanto mais eu estudo as Escrituras, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu pratico as disciplinas espirituais, mais perto de Cristo eu fico, mais clara para mim a voz dele, mais eu pratico suas verdades, mais eu pratico suas direções, menos carne eu tenho, menos carne eu vou tendo, mais espírito eu vou ser. É como um processo em que você vai andando na luz e a sua carne vai sendo desintegrada e o seu espírito vai sendo fortalecido. É claro que é só uma analogia, mas a vontade de Deus é que nós venhamos a nos mover na velocidade da luz. Porque se você está na maior velocidade que existe, nenhum mal vai conseguir te alcançar. Se você está correndo ao lado de Jesus, na mesma velocidade de Jesus, vocês vão chegar juntos na linha de chegada e ninguém vai chegar junto com vocês. Porque ninguém vai conseguir transpor uma velocidade que é intransponível. O que nos falta não é tanto recursos físicos, financeiros, materiais. O que nos falta é essa disposição de buscar conhecer e conhecer a Cristo. Nos aproximarmos cada vez mais dele. De alcançarmos a sua velocidade. De sermos luz e não trevas. Essa é a vontade do Senhor para você nessa manhã. Que você abandone tudo aquilo que te desacelera, a influência dos ímpios, a prática do pecado, o escarnecimento e adote aquilo que vai te levar para uma alta velocidade. Adote aquilo que vai te fazer voar alto. Adote aquilo que vai fazer resplandecer a luz de Cristo através da sua vida. E aí sim, influenciar as pessoas a saírem da letargia, do repouso, para passarem a correr também. Na corrida com Cristo. Não é importante quem vai chegar primeiro, porque Cristo vai chegar primeiro. Mas todos precisam chegar juntos com Ele. O importante não é chegar primeiro, o importante é todos chegarem juntos. Então, a sua luz precisa ser esse motivador, esse alimentador, esse influenciador para as outras pessoas. Diferentemente daquele que está na roda dos escarnecedores, você vai estar nesse feixe de luz que vai atravessando todos os lugares e atraindo as pessoas. Como aquele mosquitinho atraído pela lâmpada, né? As pessoas vão sendo atraídas pela luz. Não a sua luz, mas a luz de Cristo, que resplandece através de você. É tempo de se mover focado. É tempo de se mover focado em quê? Na cruz. Em Cristo. Pregue Cristo. Viva Cristo. Tudo que você fizer, o que Jesus faria no meu lugar, é o que você deve pensar. Ele é o nosso foco. A cruz é o nosso foco. Se você buscar ter como padrão Cristo, você estará na luz. E você vai andar na velocidade da luz. E essa é a vontade do Senhor, que você resplandeça essa luz soberana e maravilhosa. E a minha oração é para que você possa se mover focado em Cristo, andando a 3 bilhões de metros por segundo. E ninguém vai te alcançar. Quando você olhar para trás, vai estar lá. Todos aqueles que não querem, todas aquelas coisas que te atrasam. Mas quando você olhar para o lado, você vai ver Cristo correndo com você nessa luz.